Louvado seja Deus, minha querida igreja, meus queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele seja exaltado por cada um de nós com a nossa vida, não somente com nossas palavras. Que possamos viver nessa semana a essência do santuário, que é Deus entre nós. Que Ele nos dê a garantia da sua presença, porque esse é o sonho de Deus, né? É manifestar-se, é revelar-se. E hoje nós vamos falar justamente a respeito da razão de ser do santuário, né? A razão de ser do santuário, já começando fazendo um resumo, tentando fazer um resumo em apenas uma frase. A razão de existir do santuário é a realização do sonho de Deus, revelar-se aos seus seres criados, não somente aos seres humanos, a gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje, mas a todos os seres criados, a obra da sua criação, revelar-se, aproximar-se. Então, o tema dessa mensagem é a razão e essência do santuário. E o primeiro texto que a gente vai ler aqui hoje, é o texto base deste assunto que você conhece. Você já sabe onde está escrito Êxodo 25 e o verso 8. E eu peço que você leia, um texto bem pequenininho, mas que resume a essência da mensagem de hoje. O texto diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Por que é tão importante, irmãos, estudarmos o santuário? Primeiro vamos a essa questão da razão de ser. Por que a gente precisa abordar isso? Por que é que o pastor Wagner valoriza tanto este assunto na Sala 57? Por que é que ele realmente deve ter primazia na nossa mente e por que ele é também doutrina distintiva da Igreja Adventista Sétimo Dia? Então, eu selecionei aqui 7 razões, existem muito mais, mas eu selecionei aqui 7 razões pelas quais devemos dar mais atenção a este assunto do santuário. A primeira razão para darmos uma atenção especial essa semana e durante toda a nossa vida a este assunto do santuário é o seguinte: se você quiser anotar aí, anote, mas depois eu vou disponibilizar aí a mensagem, como sempre fazemos, para que os moderadores possam repartir com vocês. Então, o santuário, ele norteou o pensamento dos escritores bíblicos. Então, primeira coisa, todos aqueles escritores bíblicos tinham como um pano de fundo, como parte de sua inspiração, o contexto do santuário, ou seja, o santuário era a coluna de sustentação, é a coluna de sustentação da Bíblia Sagrada. O Pentateuco, por exemplo, faz 45 abordagens a respeito do santuário. Entre os outros profetas também, que também fazem cerca de 45 abordagens a respeito do santuário. Os Salmos, por exemplo, é uma coletânea de hinos que se cantavam no santuário, né? Olha mais uma curiosidade aqui. O livro de João, o Evangelho de João, ele é todo sistematizado de acordo com as festas judaicas. Mais uma vez, o santuário sendo apresentado e inspirando os escritores bíblicos. Nas epístolas de Paulo, a gente pode ver que Paulo apresenta Jesus como oferta, como sacerdote, como sumo sacerdote. Paulo apresenta Jesus como centro do santuário, apresenta Jesus como o próprio santuário. E Apocalipse, que está dividido, né, em mais ou menos não, exatamente 7 cenas, todas essas 7 cenas de Apocalipse começam no santuário. Então veja como é interessante, né? Porque a primeira razão para a gente dar uma atenção especial ao santuário é que o santuário norteou o pensamento dos escritores bíblicos. Segunda razão, a vida do povo de Israel se centralizava no santuário. 91 dias do ano do povo de Israel era passado no santuário. Parem para pensar nisso. 91 dias do povo de Israel era passado no santuário, entre as festas, entre os rituais, os sábados cerimoniais e tantos outros eventos que ocorriam.
Terceira razão para a gente estudar o assunto do santuário. Tudo que acontecia no santuário era figura das sombras das coisas celestiais. O plano da redenção, sacrifício, ministério e resgate do povo de Deus. Cristo era a realidade principal do santuário, o tipo. E o santuário é chamado de antítipo porque ele vinha antes de uma forma didática para apresentar o que viria depois, o principal, a razão, a essência do santuário, que é Cristo chamado de tipo. Por isso, o santuário era chamado de antítipo. A quarta razão para darmos valor a esse assunto. O lugar onde surgiu o pecado e o lugar onde precisa ser resolvido o assunto do pecado é aonde, irmãos? No santuário. Lúcifer era querubim encobridor, quando se achou, diz a Bíblia, iniquidade em seu coração. Houve um momento que Ellen White destaca, e eu vou ler esse texto, que algumas pessoas até usam esse texto para fazer uma má interpretação dele, mas a gente vai falar de maneira aqui que eu acredito e espero em Deus que ficará mais fácil de entender esse assunto, mas porque, se você perceber, é sempre um assunto que surge quando a gente está conversando com pessoas que estão iniciando na fé, ou até mesmo com pessoas da igreja que há muito tempo servem ao Senhor, mas sempre vem com essa pergunta: por que é que o mal surgiu no coração de Lúcifer quando o céu era todo perfeito? Então, o pecado surge ali dentro do santuário, precisa ser resolvido. Essa é a quarta razão. A quinta razão, a doutrina distintiva da Igreja Adventista. A doutrina do santuário, é uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do sétimo dia. Poucas religiões, quase que nenhuma, consegue ver o santuário com a importância que a Igreja Adventista vê e com a seriedade com que Deus passou essa mensagem para nós através da sua serva Ellen White, de sua profetisa. Então, a doutrina distintiva da Igreja Adventista do sétimo dia, que quase nenhuma religião copia ou considera, é a doutrina do santuário. Percebe como é importante? Por que nós temos a doutrina do santuário como uma doutrina distintiva? Sexta razão, o santuário ensina como se processa a salvação do homem. Então, no santuário a gente tem uma aula de justiça e uma aula de graça. Quando as duas coisas se encontram para que a gente consiga entender, é por isso que em tanto tempo a igreja tem lutado com este assunto, e Deus, considerando esse assunto tão importante, tornou base também do seu santuário, justiça e graça. As pessoas muitas vezes entram nesse tipo de discussão, inclusive na igreja, né? Como é que se processa isso? Somos salvos pela graça, mas temos que obedecer os mandamentos? Como é que é isso? Então, o santuário ensina para nós uma lição de justiça e de graça, obediência e salvação. E o sétimo ponto, que considero também extremamente importante, é que o santuário exalta a Cristo e confirma a sua divindade e autoridade universal. O santuário exalta a Cristo e confirma a sua divindade e autoridade universal. Essa é a sétima razão. Eu resolvi parar em 7 porque 7 é um número perfeito, né? Então, eu queria que ficasse na sua memória que há 7 razões muito importantes, não são todas as razões, mas são 7 razões importantes para que Deus nos ensine mais a respeito do santuário. Muito bem, queridos. A teologia chama esse processo da revelação divina, da manifestação de Deus, da aproximação de Deus do homem, a teologia chama isso de acomodação divina. Esse é um termo pouco conhecido pela maioria dos membros da igreja, acomodação divina, mas os pastores que aqui estão sabem mais ou menos do que eu estou falando, e a gente não vai demorar nesse assunto, mas eu vou dar um exemplo simples para que você entenda o que significa acomodação divina. Você deve ter em sua casa vários tipos de copos quadrados, redondos, em formatos e desenhos diferentes. Quando você pega água e enche esses copos, cada um toma um formato diferente. A acomodação divina é um termo teológico que se refere exatamente a isso. Cristo sendo derramado como sacrifício sobre um mundo perdido
e para que ele pudesse ser entendido, compreendido, tocado, abraçado, revelado, encontrado, ele se coloca num formato que se adequa a essa situação. Então, ele toma o formato, assim como a água toma o formato do copo, Jesus toma a forma humana para se adequar, para preencher todos os cantos, está inteiramente adaptado dentro de um projeto divino de revelar-se, de aproximar-se. Que coisa linda! Eu já começo a me emocionar somente pensando nisso. Estamos somente no começo. Por isso é tão importante esse assunto do santuário, queridos irmãos. Por isso é tão importante, tem tanta coisa linda por trás disso. Levando em conta que era no santuário que o cordeiro era morto, e que esse cordeiro, a Bíblia diz que foi morto, esse cordeiro que representava Cristo foi morto antes da fundação dos séculos. Eu quero fazer um exercício mental agora com vocês, que não é muito fácil, quando a gente mergulha nessa área que não nos foi muito revelada, a nossa mente meio que para e ela não vai adiante. Como, por exemplo, pensar em um Deus que nunca começou, que nunca foi criado. Pensar em um Deus incriado é uma coisa que faz a mente da gente parar. A gente só conhece aquilo que começou um dia, aquilo que foi iniciado. Tudo que está ao nosso redor foi iniciado em algum momento. Mas nós não compreendemos aquilo que sempre existiu, aquela eternidade atribuída ao próprio Cristo, que não tem nem começo nem fim. O Pai da eternidade é alguém que é eterno para trás e é eterno para frente, a gente não entende isso. Então tem uma coisa também que a gente não entende. Como era que Deus vivia antes de todas as coisas virem a ser, antes da fundação dos séculos? Como era que Deus existia na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, levando em conta que o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos, pensemos um pouco sobre Deus antes de tudo vir a existir. Eu me refiro agora à divindade. Eu vou me referir muito à divindade. Porque para a gente entender o santuário, a gente precisa fazer um exercício que, à medida que o tempo foi passando, nós fomos ganhando um vício de linguagem. Todas as vezes que a gente se refere a Cristo e o Pai, a gente tem mania de dizer Jesus e Deus. E não é uma expressão adequada, mas a gente até vê em escritos importantes essa expressão, Jesus e Deus. Mas a adequada seria uma expressão Jesus e o Pai. Quando nos referíamos à divindade, falamos sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o projeto do santuário é nada mais, nada menos que a revelação de Deus. Por isso Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, estimula a tua mente aí, tenta pensar em Deus antes de todas as coisas virem a ser. Jesus, o Pai e o Espírito Santo se bastavam. Lá em Provérbios, o sábio Salomão fala a respeito da sabedoria e há uma discussão entre os teólogos e alguns dizem que aquela sabedoria ali se refere apenas a um atributo de Deus. E há outros teólogos que chegam a dizer que aquela sabedoria refere-se ao próprio Jesus, ao Filho do Pai. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu lembro que lá no teológico, um colega começou a estudar esse assunto de Provérbios, a sabedoria de Deus. E ele pesquisou muito, ele queria provar alguma coisa a esse respeito. E ao chegar ao diretor do SALT, que era o pastor Elias Brasil na época, ele disse assim: pastor Elias, eu já estou estudando há muito tempo a respeito da sabedoria de Deus, essa confusão que há, quem é a sabedoria, é um atributo, é a pessoa de Jesus, e eu descobri um texto de Ellen White que diz que a sabedoria de Deus é Cristo. Não que Cristo seja a sabedoria, mas Jesus é apresentado como sendo a sabedoria de Deus no que diz respeito a um título que Deus dá a mais à pessoa de Jesus. Então, o pastor Elias Brasil disse assim: querido, então vá nessa direção. Se o Espírito de Profecia diz que Jesus era a sabedoria de Deus, então vá nessa direção e tente explicar justamente como isso se confirma. Então, muito bem. Ellen White diz que Jesus
também baseada em Hebreus, fazendo menção a... Hebreus não, fazendo menção a Provérbios. Ellen White afirma que Jesus habitava, antes de todas as coisas existirem, no seio do Pai. Parece ser uma expressão poética, algo que é mais, vamos dizer assim, rebuscado, uma tentativa de rebuscar um texto, mas a Bíblia também confirma isso através de Paulo, né? Através de Paulo. Em algum momento, no espaço e tempo, em uma realidade que a gente não conhece, porque é antes das coisas que existem virem a existir, a divindade decide exercer seu atributo criador. Então, discutem entre si e tomam a decisão de dar origem aos seres. E a gente sabe que a Bíblia diz que os anjos foram criados pela palavra. Deus falou e os anjos apareceram. Eu acho isso incrível demais, lindo demais. Jesus chamou os anjos à existência. E nós, seres humanos, fomos criados pelas próprias mãos de Deus. E Deus usou uma matéria-prima que ele mesmo criou, chamada Terra, para dar origem a essa raça humana. Mas antes dessas coisas virem a existir, nasceu no coração de Deus o desejo de criar. Imediatamente ao nascer no coração de Deus o desejo de criar, também por sua presciência, por sua onisciência, vem ao coração de Deus a certeza de que criar os seres poderia resultar num problema chamado pecado. E que isso poderia fazer com que o Filho de Deus tivesse que morrer. Certos de que isso teria que acontecer, Deus poderia tomar duas decisões. Eu não digo nem poderia. Eu não sei nem que termo eu vou usar aqui, mas você vai entender. Deus, ele não podia retroceder do seu pensamento. Ele não podia mais voltar atrás de criar os seres, sabendo que eles cairiam. Ele não podia voltar atrás. Por que ele não poderia voltar atrás? Porque ainda que ele soubesse, porque mesmo sabendo que isso exigiria a morte do seu filho, e ele tivesse que tomar a decisão de, não vamos criar, não façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nem chamemos os anjos à existência, porque se assim fizermos vai dar problema, Deus não seria honesto consigo mesmo. E aí nós encontramos a razão da integridade, da honestidade máxima. Deus, mesmo quando ainda não era visto por ninguém, nem conhecido por nenhuma criatura, ele não teve em si desejo de retroceder no processo criativo, por saber que isso poderia vir a trazer um problema para o universo. A partir do momento que nasce no coração de Deus a ideia de criar o homem, ele vai adiante, ele não retrocede. Não retrocede, queridos, porque Deus é honesto consigo mesmo. Deus nos ensina a essência da honestidade, da integridade e da santidade, que é sermos honestos quando ninguém está vendo. Não sei se vocês lembram de um comercial da Novo Tempo, já é antigo. Um rapaz estava em sua casa sozinho, o correio chamava lá fora e entregava para ele, toda semana, revistas pornográficas, que ele não tinha assinado, não tinha pedido, mas chegava na casa dele, ele olhava para aquilo, a revista vinha embalada num plástico, ele olhava, via que era material pornográfico e guardava dentro de uma caixa. Até que na próxima vez que o carteiro chegou, ele pegou aquele material intacto, que ele não abriu, e entregou nas mãos do carteiro e disse, olha, esse material não me pertence, eu não consumo esse tipo de material. E aí o comercial da Novo Tempo falava justamente isso, santidade, honestidade e integridade é aquilo que você consegue ser por amor a Cristo, ainda que ninguém esteja vendo. Deus dá a primeira lição de integridade, honestidade e santidade ao universo, quando decide seguir com seu plano criativo, de trazer o homem, de trazer os anjos e todas as suas criaturas à vida. Pastor Viana, que já dorme no Senhor, ele escreveu a respeito desse momento. Mas Deus não poderia criar o homem sem a possibilidade do mal? Deus não poderia fazer isso? Eu tenho essa frase que eu vou ler agora para vocês, escrita na capa da minha Bíblia. Eu não quis esquecer jamais. Eu achei uma frase tão pequena, mas tão com a capacidade explicativa, porque tudo isso aqui leva uma certa dose de suposição, porque nós não temos muitas informações a esse respeito.
Então, a gente tem que pegar um pouco de Ellen White, um pouco da Bíblia, para poder entender um pouco esse princípio. Pastor Viana dizia assim, ó, houvesse Deus criado o homem sem a possibilidade do mal, nós seríamos todos escravos do bem. Para pensar um pouquinho nessa frase. Houvesse Deus criado o homem sem a possibilidade do mal, seríamos todos escravos do bem. Satanás teria razão. As pessoas te servem porque tu és poderoso, tens todo o poder no céu e na terra. Ninguém pode ir contra ti. Isso não acontece por amor, acontece porque nós somos robôs, fomos criados para isso. E todos têm medo de te enfrentar. Então, Deus deixou que os anjos seguissem o seu rumo. Deus deixou até que o seu plano criativo seguisse o seu rumo, para que o seu nome fosse vindicado como sendo honesto, santo e perfeito. Ele foi agredido, acusado, e agora está no coração de Deus o discorrer, o continuar de um plano que vindicaria o seu nome. Ele quer e sonha com aquele momento que todos os seres criados em todos os lugares da terra, Satanás e seus anjos, dobrem seus joelhos naquele grande dia final, do juízo final. E há um pregador americano, Paul Washer, que diz, naquele dia, quem não quiser se ajoelhar terá suas rótulas quebradas, mas todos cairão ajoelhados diante do Senhor e dirão, verdadeiros, justos e eternos são os teus juízos. Então Deus tem um sonho de fazer com que todo esse mal, essa coisa ruim que surgiu no universo em relação ao seu nome, seja resolvido, o mal seja extirpado e que possamos dizer como o final do livro Grande Conflito, as coisas animadas e inanimadas, tudo ao nosso redor, os seres pensantes e os não pensantes, tudo declara em sua perfeita beleza, em seu perfeito louvor, que Deus é amor. O santuário é a projeção do plano de Deus para tornar claro aos homens o seu infinito amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso. O Espírito de Profecia diz que Jesus habitava no seio do Pai. Paulo, diz Ellen White, ao falar do Evangelho aos homens, ele dirige primeiro a atenção para a posição que Jesus Cristo ocupava nos céus, que era no seio do Pai. Pode parecer uma expressão poética, mas pense comigo. O Filho de Deus veio do céu para revelar ao Pai, diz ela. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, verso 18. O Filho de Deus que está no seio do Pai, este fez com que a divindade se tornasse conhecida. Porque quando nós dizemos assim, que ele revelou o Pai, na realidade ele não está revelando apenas o Pai, ele está revelando o amor da divindade, ele está revelando o próprio Deus, ele está revelando a si mesmo. E a gente encontra apoio bíblico para isso quando perguntam para Jesus, mostra-nos o Pai, e ele diz, eu estou com vocês. Como vocês me perguntam pelo Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a revelação de Cristo no santuário não revela apenas a pessoa do Pai, mas revela o amor da divindade. É um projeto divino, glória a Deus, na direção da salvação do ser humano, trabalhando para o resgate de seres humanos caídos, perdidos, como diz Paulo, éramos todos filhos da ira. Mas aí o projeto do santuário era um cordeiro sendo morto, para que a ira divina pudesse cair sobre o cordeiro. Não era apenas o Pai que estava reprovando todos os pecados da raça humana em Cristo, era a divindade, era o próprio Cristo reprovando em si mesmo o meu e o seu pecado, que ele recebeu. O nojo que o Pai sente do pecado, porque ele é terrível, ele mata crianças, ele leva seres humanos a fazerem coisas terríveis. O nojo, a ira de Deus sobre o pecado também é parte do coração de Cristo. O próprio Cristo reprova em si mesmo
todos os nossos pecados que foram colocados sobre si. Ele se fez maldição. Ele disse, eu tenho poder para doar a minha vida como para tornar a tomá-la. Perceba, meu querido irmão, que parece que a divindade tem um projeto de exaltar a pessoa do Filho, para que, exaltando a pessoa do Filho, o amor da divindade seja revelado ao universo. O Filho de Deus veio do céu para revelar ao Pai. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém senão o Filho de Deus poderia efetuar, meus irmãos, nossa redenção, pois unicamente aquele estivera no seio do Pai. Esse já é um outro texto, tá? Depois eu vou disponibilizar onde todos eles estão escritos. Esse, por exemplo, é Em Caminho a Cristo, capítulo 14, página 14, segundo parágrafo. Ninguém senão o Filho de Deus poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estava no seio do Pai é que podia revelar. Mais uma vez, Ellen White, junto com a Bíblia e com a expressão de Paulo, falando que Jesus habitava no meio do Pai. Essa era uma existência misteriosa e maravilhosa, uma relação tão profunda do Pai e o Filho, que a expressão mais apropriada para que nós pudéssemos entender, antes de todas as coisas virem a ser criadas, antes da fundação dos séculos, é que Jesus habitava no seio do Pai. Nada menos que o infinito sacrifício, efetuado por Cristo em favor do homem caído, é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Que declaração é esta, diz Ellen White, no Desejado de Todas as Nações? Ele é o Filho unigênito do Pai, aquele que se acha no seio do Pai. Mais uma vez a expressão aparecendo aqui. Então, a chave, meus irmãos, para a gente entender a mensagem de hoje. Deus viu que era necessário uma mais clara revelação, tanto da sua personalidade como de seu caráter. Então, a chave para a gente entender aqui, irmãos, o âmago desta mensagem, Deus viu que era necessária uma mais clara revelação, tanto de sua personalidade como do seu caráter, do que a que nos é oferecida apenas pela natureza. Enviou seu Filho ao mundo para, tanto quanto a vista humana podia suportar, manifestar a natureza e os atributos do Deus invisível. Deus invisível. Deus invisível. Preste atenção nessa expressão para que a gente continue o estudo. Será que a gente pode imaginar agora, irmãos, que houve um momento lá atrás que nem os anjos tinham um conhecimento pleno, visual da divindade, dos processos que a divindade realizava? Ou seja, os anjos eram seres finitos também, porque eles tinham mentes finitas. Eles não eram... não tinham um atributo de Deus, a onisciência. Então, os anjos também precisavam compreender como Deus trabalha e como Deus realizava os seus processos de administração do seu reino. E depois do pecado, os seus processos para a redenção do universo, redenção da raça humana. Os anjos também queriam essa informação, precisavam dessa informação. E Deus entendeu em algum momento que era necessário se revelar de forma mais íntima para os anjos também. E esse processo de revelação começa com os anjos e vai até os seres caídos. Seria o formato de Deus, sua composição e como ele desenvolvia o seu ministério, um ministério misterioso, até mesmo para os anjos? É a pergunta que eu faço. No livro História da Redenção, esse é o texto que eu me referi no início, fala a respeito de uma reunião que Deus realizou, que muitas pessoas, ao lerem, se confundem. Mas eu acho essencial que a gente faça uma leitura e um breve esclarecimento a respeito disso aqui, numa direção de reflexão teológica. Porque, como eu disse no início, não há muita revelação a esse respeito.
Mas olha o que Ellen White viu. Olha essa cena. O grande Criador convocou o exército, está no primeiro capítulo do livro História da Redenção. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu filho. O filho estava sentado no trono com o pai. Então, olha só. Algumas pessoas leem isso aqui e dizem assim, Deus que deu autoridade a Cristo, então Cristo não é divino? A gente não pode pegar esse texto aqui e pensar nessa direção, porque quando João fala a respeito de Jesus, ele disse o quê? Nele habita toda a plenitude da divindade. E aqui agora, nessa visão de Ellen White, ela diz que Jesus estava assentado no trono com o Pai. E a multidão celestial de anjos reunida ao redor. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado pelos anjos também igual a ele, assim como em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra de Cristo devia ser obedecida tão prontamente quanto a palavra do Pai. Ora, aí você lê isso e diz assim, então, como é que é isso? Jesus ainda não tinha proeminência, Ellen White começa dizendo que ele estava sentado no trono, então ele já estava lá. A questão é a seguinte, começou aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, um projeto que Deus tinha antes da fundação dos séculos, de revelar-se aos seres criados. Começou aqui, meus queridos irmãos, o trabalho de Deus de revelar o seu amor e o seu caráter à raça humana. Ele começa fazendo isso com os santos anjos. Mais uma vez, eu quero fazer uma pergunta para você. Não parece que o plano de aproximação de Deus e acomodação divina que nós falamos também incluía os anjos? Deus estava tentando aproximar-se tanto dos anjos como de todos os seres criados. Por quê? No projeto de criação de Deus, ele sabia que o pecado, como a gente falou no início, iniciaria ali, no santuário. Me parece que a divindade ainda era coberta por certo mistério nesse atual momento que Ellen White viu. Então, essa concepção de Pai, Filho e Espírito Santo que nós hoje temos, talvez também precisou ser revelada, assim como nos foi revelado como seres criados, aos anjos em algum momento. E agora, Cristo é apresentado diante dos anjos, diante de todos os seres que foram convocados, como agente da criação, como parte de um projeto divino para trazer vida a um planeta. Um projeto à parte de tantos outros que Deus tinha. Naquele momento, Jesus é apresentado e a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia confirma, que Satanás invejou a posição de Cristo. E ele se curvou diante de Deus naquele momento e diante de Jesus, diz a continuação desse texto, se você quiser ler depois. Ele se curvou, mas Ellen White diz que o seu coração estava cheio de inveja e revolta. Nasceu ali, naquele lugar, um sentimento de inveja que iria contaminar toda a raça humana, e se Deus não tivesse tomado providência, o universo inteiro. Mas os efeitos desse problema atingiu o universo inteiro, os efeitos. Todas as pessoas estão esperando, todos os seres criados estão esperando o desfecho. O santuário aponta para esse grande plano de redenção. E se você começa a pensar assim, como é que é isso? Será que existe realmente uma hierarquia na Trindade? Será que o plano da redenção e o santuário foi estabelecido nesse princípio? Eu lembro do pastor Oséias, eu acho que é Oséias Zonatelli, se não me engano. Não, Moreira aí se lembra. Elias Zonatelli ou Oséias Moura? Oséias Moura, muito bem. Pastor Oséias Moura explicava uma coisa linda. Oséias Caldas Moura foi meu aluno. Isso. No IPAI. Muito bem, meu querido pastor Joaquim. Esse pastor Oséias explicava essa coisa linda da relação que há entre Deus, o Filho e o Espírito Santo. E ele dizia assim, há uma submissão voluntária nessa trindade, uma submissão voluntária. Para a gente entender um pouco esse texto de Ellen White, o que isso tem a ver com
com o santuário. Uma submissão voluntária. Perceba, o pai envia o filho diz, eu vou. Depois o filho envia o Espírito Santo diz, eu vou. E aí você diz assim, está explicado. O pai envia o filho, ele é superior ao filho, e o filho é superior ao Espírito. Ele envia o Espírito vai. Eles são obedientes a uma questão hierárquica que há na Trindade. Esse é um assunto muito profundo, irmãos. Eu não sou especialista nessa área, mas eu quero apenas apresentar isso que Ellen White diz, que fica no plano de um estudo raso a respeito do assunto. Então, vejam só. Jesus é enviado pelo Pai e opera tudo em favor do Pai. Ele diz aqui, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai que me enviou. E depois ele diz, eu enviarei a vocês o Espírito Santo. Ele envia, o Espírito vem com uma missão, revelar a Cristo. Então, Jesus vem com a missão de revelar o Pai e depois ele envia o Espírito para revelar a Cristo. Tudo isso aparece dentro do contexto do santuário. E ao revelar a Cristo, o Espírito Santo exalta a pessoa de Cristo, assim como fez o Pai ao apresentar aos anjos e aos seres criados Jesus como agente da criação, aquele que falaria e as coisas viriam a aparecer, aquele que deu origem a todas as coisas, como diz João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que se fez veio à existência. Ele deu origem a todas as coisas, então o Pai agora exalta o Senhor Jesus Cristo e parece que o Pai está fazendo isso simplesmente porque quer destacar alguém que não tinha proeminência. Não. Deus está simplesmente exaltando a Cristo como Cristo exaltava o Pai e como Cristo exalta o Espírito Santo. Percebem? Olha essa questão aqui da voluntariedade, de submissão voluntária. Jesus envia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é menor que Jesus. Ao ser a verdade de Jesus resistida por muitos fariseus e muitos discípulos que ali estavam, Jesus disse assim, vocês estão endurecendo o coração contra o Espírito Santo. E vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Vocês poderão até blasfemar contra o Filho, mas contra o Espírito Santo ninguém pode blasfemar, isso não tem perdão. Então, percebe, Jesus Cristo, apesar de enviar o Espírito, ele agora dá ao Espírito o valor que o Espírito tem. O Espírito Santo é tão considerado, é tão igual no processo da divindade, que o próprio Jesus diz, olha, eu estou aqui no formato humano, não blasfemem contra o Espírito Santo. Se vocês fizerem isso comigo, serão perdoados. Mas se blasfemarem contra o Espírito, isso não vos será perdoado. Essa voluntariedade na divindade é uma coisa linda, irmãos. Porque até o Pai, em algum momento, se submete ao Filho por uma questão do projeto que eles mesmos estabeleceram para salvar a raça humana e demonstrar o amor de Deus à raça humana. Em que momento Deus demonstra ou se parece estar submetendo alguma autoridade ao Filho e abrindo mão dessa autoridade? Está escrito lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que o selo, o livro selado, estava na mão daquele que estava sentado no trono. O Pai segurava o livro, mas mesmo assim João chorou, se preocupou, se angustiou e disse, quem é digno de abrir esse livro? E ele ouve aquela voz maravilhosa dizendo para ele, o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos é digno de abrir o livro e os 7 selos, e o Cordeiro toma da mão do que está sentado no trono o livro e abre o Cordeiro, e abre o livro. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, porque essa é uma harmonia perfeita da divindade. O santuário revela para nós uma harmonia perfeita da divindade, uma voluntariedade de submissão que faz com que o projeto de salvar a raça humana e resgatar a imagem de um Deus amoroso se transforme em algo palpável e real. Palpável e real. Todo esse projeto de amor nós encontraremos num abraço, num Deus real. Num Deus que aqui na terra, quando homem, não havia nenhum homem como ele, porque ele era o único homem que era Deus. E no céu, o Pai conferiu essa
essa graça ao Senhor Jesus Cristo, que não o torna menor nem maior, mas exalta a pessoa de Jesus. Porque, assim como na terra não há nenhum homem como Jesus, porque ele é o único homem que é Deus, no céu também não há ninguém como Jesus, porque ele é o único Deus na divindade que é homem. É o mistério da encarnação sendo revelado aos seres criados para que o nome do Senhor seja exaltado e admirado como um Deus amoroso, misericordioso e justo. Justo. É por isso que Deus nos deu, quando criou o homem, uma relação matrimonial. A mulher hoje, muitas mulheres, né, relutam com a ideia de serem submissas aos seus maridos, mas esse é um modelo divino, porque a mulher não é submissa porque é inferior. Muito pelo contrário. Assim como na divindade há a submissão voluntária, assim também nesse projeto que reflete a imagem de Deus, que é o matrimônio, há uma submissão voluntária. A mulher se submete ao marido voluntariamente. E percebam, há muitos momentos que o marido se submete à mulher voluntariamente. Não porque sejam menores ou inferiores, não porque sejam maiores, mas como um projeto divino que revela a imagem de Deus. Deus traz essa instituição matrimonial para revelar ao mundo como se processa o relacionamento da divindade, como o amor deve existir entre os seres humanos que refletem a imagem de Deus. Submissão voluntária. Isaías disse que os serafins que ele viu na visão do trono cobriam o rosto. Por que será que eles cobriam o rosto? Dá a impressão que realmente essa forma física de Deus, em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, não poderia ser contemplada nem mesmo pelos santos anjos. Olha só, queridos irmãos, o profeta Isaías escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aqueles querubins que estavam na presença de Deus cobriam o rosto. Todas as vezes que Deus precisou revelar-se ao homem, Deus precisou promover, realizar um projeto de revelação. Ele se revelou a Moisés, ele se revelou a Abraão, muitas vezes, mas vinha sempre no formato humano. E a serva do Senhor disse que todas as vezes que ele se revelou, foi a pessoa de Jesus que vinha e manifestava-se humanamente, mas para fazer um contato, a divindade com o ser humano, a divindade com o ser humano. Sempre precisou do projeto Cordeiro, do projeto Cristo, para que o homem tivesse acesso à divindade. Os próprios anjos jamais viram a Deus em toda a sua glória. Como você pode dizer isso, pastor? Você me pergunta. Eu quero que você pense agora, querido. Por que é que Isaías escreveu dessa forma? Porque os santos anjos precisavam cobrir o rosto diante de Deus. Nós temos na nossa galáxia, apenas na nossa galáxia, mais de 20 bilhões de estrelas, entre elas muitos sóis, que foram criados pelo Rei do Universo. Você pode imaginar que alguém que criou todo esse universo gigantesco e que tem energia para alimentar todas essas estrelas, um universo inteiro, infinito, essa energia propulsora, essa energia que faz movimentar-se tudo ao redor do seu trono, é uma energia que em toda a sua essência, em toda a sua revelação, seria uma energia destruidora. Homem algum jamais viu a face de Deus. Essa expressão refere-se a Deus em sua glória. É tanto que Moisés fez o pedido mais ingênuo que um ser humano pode fazer a um Deus, ao seu Deus, foi o pedido de Moisés. O pedido mais ingênuo, o pedido mais inconsequente que um homem pode fazer ao seu Deus. Deixa-me ver a tua glória. Em todos os momentos na relação com o ser humano, Deus precisou promover uma forma de se relacionar com o ser humano. Isso é o santuário. E ali no monte
Moisés é convidado aí para trás da fenda e Jesus diz assim, olha, você vai me ver passando de costas, mas a minha face homem nenhum verá. No futuro, ele diz. Está escrito lá no futuro. Homem algum verá minha face e viverá. Ora, mas a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés face a face num projeto de revelação da divindade. Nunca no ápice da sua glória, porque aquele que criou todas as estrelas, aquele que tem toda a energia, no dia que ele se manifestar para que algum ser humano, algum ser criado possa olhar para ele, certamente, por mais santo que sejam esses seres, eles serão destruídos pela manifestação de um Deus que é incomensurável e que habita, como diz a Bíblia, na glória inacessível. Essa glória é inacessível, a sua habitação é sua própria glória. O Criador de todos os sóis, aquele de quem emana a energia que alimenta o universo, precisou conter sua glória plena até mesmo diante dos anjos. Cristo é o esconderijo da divindade, o misterioso esconderijo da glória, o invólucro humano que filtra a glória divina para que essa glória não se torne uma glória destruidora, porque ninguém pode suportar Deus em sua infinita glória. Então, queridos, o santuário é a sala de aula de Deus, é onde Deus ensina da forma mais didática possível como ele precisou esconder-se a fim de revelar-se. Olha que coisa linda. Eu já ouvi o pastor Rodrigo Silva falar justamente essa frase. Deus esconde-se para se revelar. Foi necessário esconder-se para se aproximar. Não é o Pai se aproximando apenas, não é o Espírito apenas, não é o Filho apenas, é a divindade que se aproxima do ser humano. O santuário é a divindade de Deus manifestando-se diante dos seres humanos. Como eu posso me aproximar do fogo consumidor sem ser destruído? Como isso é possível? É por isso que ali no pátio existe, na entrada do pátio, aquele altar, para ensinar as pessoas que por meio da revelação divina, que é o Cordeiro de Deus, eu tenho agora acesso ao Santo dos Santos. Somente através de alguém que filtrasse essa glória divina, teríamos acesso ao Deus Criador do universo, não ao Pai, não ao Espírito, não ao Filho, mas à divindade. Acesso à divindade. É a divindade que se aproxima de nós. Por que eu faço questão de insistir nisso? Porque é o próprio Deus se manifestando. Cristo é o próprio Deus. O santuário era a representação de Cristo, a revelação de um projeto que nasceu antes de todas as coisas virem a ser. É a satisfação do maior desejo de Deus, o seu sonho, revelar-se às suas criaturas e habitar no meio delas. Olhemos para o santuário, queridos irmãos. Olhemos pela fé para o santuário que está agora no céu, que sempre foi o modelo para esse santuário que nós conhecemos aqui na terra. Olhemos para o céu agora e com fé nos apoderemos de todo esse projeto da divindade para nos aproximar de Deus, coisa que era impossível a qualquer ser criado. Ninguém poderia olhar para o Senhor em glória, e Deus resolve então no mistério da encarnação permitir que seres ínfimos, pequenos, sejam capazes de abraçar o seu Deus, beijar os seus pés, beijar as suas mãos. O santuário revela essa coisa maravilhosa de um Deus tão incomensurável, reduzindo-se a uma forma humana para filtrar a sua glória e permitir que eu beije a sua face. Oh, louvado seja o nome de Deus. Beijaremos a face do nosso Salvador, o Deus eterno, aquele que falou e trouxe os anjos à existência, aquele que falou e trouxe todas as coisas à existência, o Criador do universo, aquele que alimenta todas as estrelas em toda a vastidão infinita do universo. Oh, meus irmãos, por meio do santuário, Cristo se torna o meu acesso ao inacessível. Para quem estava perdido no pecado, isso tem um significado gigantesco. É por isso que eu me emociono. Me perdoem por isso.
mas o meu acesso, ele se tornou meu acesso ao inacessível. Ele é a porta para o infinito. Ele é a possibilidade para o impossível. Ele é o encontro e a salvação para os perdidos. Ele é o nosso acesso à realidade. Cristo é um Cristo real. Deus é um Deus real. O Pai envia Cristo se revelando por meio dele. Cristo envia o Espírito se revelando por meio dele. E o Espírito capacita e impele o seu povo para que, enviado por Cristo, ele, Jesus, seja mais uma vez revelado ao mundo. E a terra será finalmente, como diz Apocalipse, iluminada com a glória de Deus. Olha o projeto se desencadeando. O Pai revela o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho, e o Espírito impele e capacita o povo de Deus para revelar novamente Cristo ao mundo. E a profetisa do Senhor diz que quando estivermos refletindo o caráter de Cristo, Deus virá reclamar o seu povo como sendo seu. O projeto de Deus é iluminar o mundo com a sua glória, queridos. É mais uma vez revelar-se através de nós. Mas esse é um assunto que será aprofundado durante a semana. Nós, como templos divinos, somos com Cristo santuários de Deus. E eu encerro com o texto de Hebreus que diz, Hebreus 4, verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Temos um Deus conosco, um Deus real, um Deus que poderá ser abraçado e adorado. Não seremos mais destruídos, porque os braços da divindade que nos abraçarão serão os braços do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos deu acesso à sua glória. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Olhe para o santuário com fé e abrace esta promessa, esse mistério. Deus revelando-se, aproximando-se, encontrando, se acomodando à realidade humana diante dos homens, diante dos anjos e diante de todos os seres criados. Que Deus te abençoe. Meu desejo e minha oração. Amém.